Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta e última parte dos nossos estudos sobre os processos de eletrização. Nessa quarta parte eu quero falar com vocês a respeito dos aparelhos que nós utilizamos para determinar se um corpo está eletricamente carregado ou não. Ou seja, nós vamos falar sobre os eletroscópios e sobre os pêndulos elétricos, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Eu expliquei para vocês nas videoaulas anteriores, né, como que a gente vai fazer para eletrizar um determinado corpo, ou seja, para fazer com que um corpo neutro adquira carga elétrica. Nessa videoaula agora eu vou falar com vocês sobre como que a gente vai fazer para determinar se um corpo está eletricamente carregado ou não. Então, para isso, a gente vai utilizar dois instrumentos bem simples, né, que é o eletroscópio e o pêndulo elétrico. Vamos começar aqui, então, com o eletroscópio. Inicialmente, pessoal, então vamos definir o que é o eletroscópio. Tá? O eletroscópio ele é simplesmente um aparelho que serve para descobrir se um corpo apresenta carga elétrica ou não. Tá? O eletroscópio não é um dispositivo para determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo. Tá? Ele só serve para verificar se um corpo está eletricamente carregado ou não. Basicamente, o eletroscópio ele é constituído de uma esfera metálica, né, que ela é fixa, ela é presa na extremidade de uma haste, também metálica, condutora de eletricidade. E na ponta dessa haste metálica, a gente tem duas tiras de papel alumínio, bem fininhas, né, ou se pode ser também uma lâmina de ouro. Se você tiver condição de fazer um eletroscópio com lâminas de ouro, vai ficar fino no bigode. E essas folhas elas estão fixas e presas nessa extremidade oposta à esfera. Então, basicamente, o eletroscópio é feito dessa maneira. Então, aqui você tem aqui um vidro, né, que é transparente, para a gente poder enxergar essas folhas. Aqui nós temos as tiras de papel alumínio, né, que são condutoras. Aqui nós temos uma haste condutora de eletricidade e aqui a gente tem uma esfera metálica condutora de eletricidade. Pessoal, e por que a gente coloca todo esse aparato aqui, a esfera metálica, a haste metálica, as folhas de papel alumínio, dentro de um recipiente transparente? É para não sofrer influência do ar, ou seja, para o vento não bater e não abrir. Mas se você quiser construir um eletroscópio dessa forma sem utilizar esse vidro, você pode construir sem problema nenhum. Uma outra coisa, pessoal, olha aqui essa figura que eu estou colocando aqui para vocês agora. Essa figura, ela mostra um eletroscópio feito com vidro de maionese. Tá? Então aqui você tem uma tirinha de cobre, né, duas tirinhas de papel alumínio dentro e uma bolinha de isopor enrolada com papel alumínio. Tá? Então construir um eletroscópio é algo extremamente simples, né? E funciona bacaninha, dá pra gente construir, dá pra gente determinar se o corpo está eletricamente carregado ou não direitinho com esse eletroscópio simples que a gente pode fazer em casa. Você pode até fazer aí um em casa e me mandar a foto pra gente ver, tá bom? Mas voltando aqui então para os nossos estudos, né, esse eletroscópio de cima, né, dessa figura aqui, ele está neutro, né? Por que eu sei que ele está neutro? Porque as folhas que compõem esse eletroscópio elas estão paralelas, né, paradinhas aqui, paralelas uma em relação à outra. Mas se eu aproximar desse eletroscópio um corpo eletricamente carregado, seja com carga positiva ou com carga negativa, esse corpo ele vai induzir no eletroscópio, né, e vai fazer com que os elétrons desse eletroscópio se movam, subindo ou descendo, né, e vai fazer com que essas tiras se repelem. Beleza? Desse jeito aqui. Então, ou seja, essas figuras aqui mostram com o funcionamento básico de um eletroscópio. Então aqui eu tenho um eletroscópio que estava inicialmente neutro. Eu aproximei desse eletroscópio um corpo carregado positivamente. Quando eu aproximo desse eletroscópio um corpo carregado positivamente, o que vai acontecer com os elétrons desse eletroscópio? Eles vão migrar para a esfera metálica que está aqui em cima. Beleza? Então a esfera metálica ela vai ficar com excesso de cargas negativas e as folhas vão ficar com excesso de cargas positivas. Como há um excesso de cargas positivas nas folhas desse eletroscópio, o que vai acontecer? Elas vão se repelir. Então essas folhas vão abrir.
A mesma coisa acontece se eu aproximar desse eletroscópio um corpo carregado negativamente. Se eu aproximar desse eletroscópio um corpo carregado negativamente, o que vai acontecer? Os elétrons desse indutor vão empurrar os elétrons da esfera para baixo, ou seja, ele vai repelir os elétrons da esfera para as folhas. Então a esfera metálica vai ficar com excesso de cargas positivas e as folhas vão ficar com excesso de cargas negativas. Consequentemente, o que vai acontecer? Essas folhas elas vão se repelir. Beleza? Deison, o que vai acontecer então se eu afastar esses corpos condutores? Se você afastar esses indutores aqui, que eu acabei de colocar aqui em cima, aqui, esses dois indutores, o que vai acontecer? As folhas do eletroscópio vão voltar a ficar paralelas. Beleza? Tá? Aí você vira e me pergunta. Então quer dizer que o eletroscópio ele só serve para mostrar se um corpo que eu aproximei está carregado positivamente ou negativamente? Eles têm essa função de mostrar se um corpo está carregado ou não. Beleza? Mas eu também posso carregar um eletroscópio. Beleza? Para poder carregar um eletroscópio, basta colocar esse eletroscópio em contato com o corpo eletricamente carregado. Então, quando eu coloco esse eletroscópio em contato com o corpo eletricamente carregado, esse eletroscópio ele vai ficar carregado com a carga de mesmo sinal do corpo. Ou seja, se eu aproximar desse eletroscópio, se eu encostar nesse eletroscópio um corpo carregado positivamente, o eletroscópio vai ficar o quê? Carregado positivamente. Tá? Lembra do processo de eletrização por contato. Na eletrização por contato, os corpos ficam carregados sempre com cargas de mesmo sinal. Então, se eu encostei nesse eletroscópio um corpo positivo, então o eletroscópio vai ficar o quê? Positivo. Se eu encostar nesse eletroscópio um corpo negativo, ele vai ficar carregado com carga de sinal o quê? Negativo. Tá? Mas vamos pegar duas situações de exemplo aqui. Vamos agora, já que eu eletrizei esse eletroscópio com carga de sinal positivo, por contato, o que vai acontecer se eu aproximar desse eletroscópio um corpo positivo e um corpo negativo? Para isso a gente vai levar em consideração as folhas desse eletroscópio. Então, ou seja, primeira coisa, se eu aproximar desse eletroscópio carregado positivamente um corpo carregado positivamente, o que vai acontecer? As folhas vão abrir ainda mais. Beleza? Porque o que vai acontecer? Mesmo esse corpo estando carregado positivamente, tem elétrons nesse corpo. Beleza? Então, quando eu aproximar um indutor positivo, os poucos elétrons que há nas folhas vão subir em direção à esfera. Então, o número de prótons na esfera vai diminuir, mas ele ainda vai continuar carregado positivamente, e as folhas vão ficar ainda mais carregadas positivamente. Então, o que vai acontecer? Elas vão se abrir. Beleza? Mas o que vai acontecer, então, se eu aproximar desse eletroscópio carregado positivamente um indutor carregado negativamente? Ele vai continuar aberto? Ele vai continuar aberto, mas as folhas não vão ficar paralelas. Elas vão ficar menos abertas do que ele estava anteriormente. Então, quando eu aproximo um indutor carregado negativamente, os poucos elétrons que haviam na esfera vão ser repelidos em direção às folhas. Então, as folhas vão ficar com poucos prótons, tá? Mas ainda assim mais elétrons, ou seja, o meu eletroscópio ainda vai continuar carregado positivamente, mas agora as folhas elas vão ficar o quê? Mais fechadas, ou seja, a força de repulsão não vai ser tão intensa. Belezinha? Então, basicamente, é assim que vai funcionar um eletroscópio. Ou seja, é um dispositivo que serve para a gente determinar se o corpo está eletricamente carregado ou não. E tem que ficar bastante atentos nessa relação, se o eletroscópio já está carregado, se ele não está, se ele está neutro ou não. Belezinha? Vamos agora para os pêndulos elétricos. Pessoal, um outro dispositivo que a gente tem para determinar se um corpo está eletricamente carregado ou não é o pêndulo elétrico. Tá? O pêndulo elétrico, ele basicamente consiste de uma esfera metálica, tá?
presa, né, em um suporte vertical, né, em uma haste flexível e isolante. Então isso aqui é uma representação clara de um pêndulo elétrico. Então uma esfera, um fio isolante e aqui um suporte onde eu vou prender esse fio isolante. Isso é o que nós chamamos de pêndulo elétrico. Deis, mas como que funciona? O funcionamento é basicamente o mesmo do eletroscópio. Ou seja, se você aproximar dessa esfera metálica um corpo eletricamente carregado, se essa esfera estiver neutra, ela vai ser atraída pelo corpo, pelo indutor carregado. Se essa esfera tiver carga de mesmo sinal que o indutor, essa esfera vai ser repelida. Então, ou seja, essa esfera ela vai ser atraída ou repelida, dependendo do sinal do indutor e da própria esfera. Então, se essa esfera estiver neutra, ela sempre vai ser atraída. Se eu tiver um indutor positivo ou negativo, ela sempre vai ser atraída. Se ela for repelida, é porque ela está carregada com carga de mesmo sinal que o indutor. Então, esse é basicamente o princípio de funcionamento de um pêndulo elétrico. Não tem nenhum milagre, nenhuma maravilha com relação a isso, não. Tá bom? Pessoal, e para a gente fechar todos os nossos estudos relacionados aos processos de eletrização, eu quero colocar uma tabelinha aqui para vocês que vai mostrar essa relação de atração e repulsão de dois corpos carregados, tá? Ou não, um corpo A e um corpo B. Então vamos supor que eu tenho aqui um corpo A carregado positivamente. Então, ou seja, positivo com positivo, o que acontece? Repulsão. Positivo com negativo, atração. Negativo com positivo, atração. Negativo com negativo, repulsão. Agora veja bem, positivo com neutro vai ocorrer atração, negativo com neutro vai ocorrer atração. Tá? Então sempre vai ocorrer atração entre corpos carregados e corpos neutros. Beleza? Agora, se eu colocar um corpo neutro próximo de um corpo neutro, o que vai acontecer? Nada. Não vai haver interação entre os corpos. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então todos os nossos estudos a respeito dos processos de eletrização. Espero que tenha ficado claro para todos, né? Se você não entendeu, assiste de novo, me manda mensagem que eu vou ter o maior prazer em te explicar isso novamente, tá bom? Então um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau. About you now.